Fala pessoal, que bacana ter vocês aqui para mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema que despenca em provas, a famosa Semprotete, que é a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliães de Protesto. É um assunto fortíssimo, instituído e atualizado lá na Lei nº 9.492 de 1997. O nosso objetivo hoje não é só ler a lei, tá? É destrinchar esse assunto direto da fonte para mostrar exatamente como as bancas tentam confundir a gente. O desafio está lançado, vamos nessa! Bom, o enunciado da nossa questão é super direto. Ele basicamente quer saber o que você domina das regras. Ele traz aquele cenário clássico. Nos termos da Lei 9.492 de 1997, os tabeliães de protesto manterão em âmbito nacional uma Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Nesse cenário, é correto afirmar que... E a partir daí, ele joga no nosso colo 5 alternativas. A nossa missão: identificar qual é a única afirmação verdadeira sobre como essa central realmente funciona. Mas peraí, antes da gente sair lendo as alternativas, vamos só colocar todo mundo na mesma página. Afinal, o que é na prática essa tal de Semprot? Pensa nela como se fosse o coração digital dos tabelionatos de protesto hoje no Brasil. É um sistema central que está previsto lá no artigo 41A da Lei de Protesto, mantido em nível nacional, para modernizar e unificar o acesso a vários serviços eletrônicos. Entendido isso? Maravilha! Agora sim, vamos caçar os erros em cada alternativa. Começando, claro, pela alternativa A. E aqui, gente, vocês já podem imaginar na cabeça de vocês aquele X vermelho gigante piscando com um som de erro bem alto. Ela diz que fica assegurada a gratuidade do serviço de escrituração e emissão de duplicata sob forma escritural. Soa super bonito, né? Passa a impressão de que o serviço todo é de graça. Mas é aí que mora a pegadinha. Pois é, quando a gente coloca o texto da lei lado a lado com a alternativa, a máscara cai na hora. O parágrafo 4º do artigo 41A até estabelece gratuidade para algumas coisas, é verdade, mas ele traz uma exceção clara, cristalina. Existe livre estipulação de preço justamente para o serviço previsto no inciso I, que adivinha qual é? Exatamente a escrituração e emissão de duplicata sob a forma escritural. Ou seja, esse serviço é pago, alternativa redondamente enganosa. Seguindo em frente, vamos dar uma olhada na alternativa B. Outra que já ganha um X vermelho na hora. Ela afirma que a central pode realizar os serviços diretamente, beleza, mas que é vedada a celebração de convênios para essa finalidade com entidades públicas ou privadas. Prestem muita atenção em palavras como vedada nas provas. Elas costumam ser o veneno da questão. Gente, é só dar um pulo no parágrafo 3º do mesmo artigo 41A. A lei diz com todas as letras exatamente o oposto. Ela fala que a central poderá realizar os serviços diretamente ou mediante convênio com entidade pública ou privada. A lei não só permite os convênios, ela quer que eles aconteçam para melhorar a integração dos dados. Essa proibição foi totalmente inventada pela banca. Analisando agora a alternativa C. Nossa, mais um erro absurdo. Pode mandar outro X vermelho para ela. A banca teve a coragem de dizer que a central vai prestar o serviço de consulta mediante pagamento e ainda meteu uma restrição dizendo, salvo se os respectivos títulos e documentos de dívida não forem escriturais. Eles pegaram a lei e viraram de ponta cabeça. Olha como a realidade é outra. O inciso 3 do artigo 41A é categórico. O serviço de consulta é gratuito. Isso mesmo, R$0. Nada de mediante pagamento sobre devedores inadimplentes. E sabe o que mais? A lei diz, ainda que os respectivos títulos e documentos de dívida não sejam escriturais. Então abrange tudo, não tem essa restrição boba que a banca inventou. Mais uma alternativa para jogar no lixo. Cuidado dobrado agora na alternativa D, tá? Porque essa é uma técnica muito suja de distração. Aciona o X vermelho de novo. Eles inventam que existe um prazo máximo de 12 meses para adesão e ainda tentam assustar o candidato com uma suposta responsabilização civil, administrativa e penal. Eles amam criar prazos falsos e exagerar nas punições só para ver se você cai na armadilha. Mas vamos ao que a lei realmente exige. O parágrafo 2º é curto e grosso. A adesão de todos os tabeliães de protesto é imediata. Não tem prazo de 12 meses para ficar enrolando, não. E sobre a punição, o texto fala expressamente em responsabilização disciplinar lá nos termos da Lei dos Notários, que é a Lei 8.995. Em nenhum momento esse artigo lista aquele combo assustador de civil, administrativa e penal. Pegadinha clássica, mas com a gente não. Bom, depois dessa verdadeira varredura, o que sobrou
a nossa grande vencedora, a alternativa E. Aqui vocês já podem imaginar na tela aquele sinal de certo verdinho piscando com um som de vitória, porque é essa a resposta. A alternativa diz que os tabelionatos vão disponibilizar ao poder público, de forma eletrônica e sem ônus, o acesso às informações de seus bancos de dados. E para não deixar absolutamente nenhuma dúvida, está aí na tela a publicação oficial da norma. Olha o parágrafo 1º do artigo 41A ali destacado. A alternativa copiou e colou a lei, literalmente. A integração com o poder público é, sim, sem ônus, ou seja, gratuita e feita por via eletrônica. É a literalidade da lei servida de bandeja. A alternativa E é com toda certeza o nosso gabarito. Então, para a gente carimbar esse assunto na memória de uma vez por todas, vamos fazer um resumão super rápido no formato bate-bola. O que a gente tira de mais importante da Senoprod? Primeiro, a adesão dos tabeliões é imediata, sem choro nem prazo extra. Segundo, as consultas de inadimplência são gratuitas. Terceiro, convênios com o setor público ou privado são super permitidos. E o quarto ponto, que nos deu a vitória hoje, o acesso do poder público a esses dados é eletrônico e sem custo nenhum. Agora, para fechar nossa análise, fica aquela pulga atrás da orelha. Com um oceano de leis para estudar, como a gente faz para lembrar de detalhes tão cirúrgicos no dia da prova? Olha, o segredo é encontrar e dominar a espinha dorsal da norma. E o artigo 41A é exatamente o pilar que sustenta toda essa lógica da Simprotec. Se você entende a ideia central de modernizar e facilitar a vida de todo mundo digitalmente, você já elimina as alternativas absurdas de cara. Fica o convite para vocês lerem e relerem esse artigo. Um excelente estudo a todos e a gente se vê na próxima análise.